Então vamos agora a Maximiliano. O que eu falei agora vai ficar nítido aqui, Mônica, porque não tem como você entender o que o Maximiliano chama de diferenças de sistemas sem você ter tido a base que nós tivemos anteriormente. Então, vamos iniciar. Há uma divergência doutrinária na hermenêutica entre aqueles que acham que há uma diferença entre hermenêutica e interpretação, ou hermenêutica e aplicação, e aqueles que acham que não há essa diferença. Carlos Maximiliano acha que há, sim, essa diferença entre hermenêutica e interpretação ou aplicação. E com base no quê? Ele diz que há essa diferença. Porque a hermenêutica seria a ciência, a teoria, a parte objetiva da interpretação. É mais ou menos como a diferença entre ética e moral. Se hermenêutica é a ciência teórica e objetiva da interpretação, equivale à ética, que seria a ciência teórica e objetiva, descritiva, dos vários tipos de moral existentes numa sociedade. Ao contrário da aplicação ou da interpretação, que seria a parte prática, a parte subjetiva. É mais ou menos a separação que há em Kelsen, por exemplo, entre ciência e direito. Ciência do direito seria a parte da hermenêutica, seria a descrição científica e teórica e objetiva do objeto direito. Ao contrário do que Kelsen chama de ato de vontade. Se a ciência é um ato de conhecimento, a aplicação, a interpretação, conforme o capítulo 8 lá da teoria pura do direito, seria um ato de vontade, um ato subjetivo. Por isso que a discricionariedade é tão forte do intérprete dentro da moldura da norma. Então vejam, a contraposição entre hermenêutica e aplicação presentes em Maximiliano é quase a mesma coisa entre a distinção entre ciência do direito em Kelsen, que é um ato de conhecimento, um ato científico, e a aplicação, a interpretação, que é um ato subjetivo, um ato de vontade, fruto da prática. E para Maximiliano, há 5 correntes predominantes na hermenêutica jurídica, que são elas: a exegética, a histórica, a sociológica, a da livre pesquisa e o direito livre. Então vejam, não daria para vocês entenderem o que eu estou falando como escola da exegese, escola histórica, que entra a jurisprudência dos conceitos aqui, a sociológica, que entra a jurisprudência dos interesses e dos valores, e também a da livre pesquisa e do direito livre, que são reações à exegese, por exemplo. Então vejam, não daria para vocês entenderem o que o Carlos Maximiliano fala aqui das correntes, sem ter tido o que nós vimos antes daquela base dos métodos de interpretação e a crítica feita pelo Lênio Streck. Mas o que falta aqui? Parece que falta alguma coisa nessa linha cronológica dele. No meu ponto de vista, falta o que o Lênio Streck proporciona, que é a hermenêutica nova, que é a hermenêutica constitucional. Olha aí, para vocês terem uma ideia que a discricionariedade permanece na teoria do Carlos Maximiliano. Subjetivar a regra objetiva, o sentido objetivo. Eis a operação mental que o intérprete realiza. Então veja, subjetivar a regra objetiva, subjetivar o sentido objetivo. Eis a operação mental, científica, metodológica que o intérprete realiza. Então vejam que os dualismos entre sujeito e objeto e a presença dos métodos é forte aqui também em Carlos Maximiliano. Por fora, o dizer preciso e rígido. Dentro, elasticidade e dúctil. Então vejam que aqui ele se refere à lei. Então, por fora, parece que é rígido e preciso, mas por dentro da lei ela é elástica e dúctil. Então vejam que, de um lado, nós temos a objetividade da lei e do outro, a subjetividade do intérprete. E, para finalizar, há 2 sistemas hermenêuticos em Carlos Maximiliano. Ele tenta classificar todas aquelas correntes vistas anteriormente em 2 sistemas, que seriam os seguintes. Primeiro, o sistema tradicional primitivo. E o que faz parte desse sistema tradicional e primitivo? Ele é dogmático, ele é formalista, ele é exegético, ele é pandecta, ele é fruto de pandectismo. Ou seja, o sistema tradicional e primitivo dá ênfase ao objeto. Já o sistema histórico e evolutivo é aquelas escolas que nós vimos antes que são reações a esse objetivismo.
que são as escolas sociológicas, teleológicas e que são fruto da evolução, que são jurisprudência dos interesses, jurisprudência dos valores, realismo, então todas aquelas correntes que foram uma reação subjetiva à ênfase formal e dogmática do objeto. Só que, como eu já falei antes, Emílio Betti para aí. Ele não segue essa evolução das correntes e dos sistemas. E essa evolução aqui é fruto daquela teoria de Darwin, que foi adaptada pelos sociólogos à teoria da sociedade, dizendo que a sociedade ela é dinâmica, ela muda e ela evolui. Para finalizar, existe entre o legislador e o juiz a mesma relação que entre o dramaturgo e o ator. Então vejam que aqui o Carlos Maximiliano está dando razão àquela proposta de teoria geral de Betti, que dava muita ênfase ao drama também, e ao teatro e à música. Então vejam, existe entre o legislador e o juiz a mesma relação que entre o dramaturgo e o ator. Dar vida ao papel. Imprimir um traço pessoal à representação. Intermediário entre a letra morta dos códigos e a vida real. Mediador entre o direito individual e o social. É o magistrado, um sociólogo, vigiar a obediência em ação, e um moralista em exercício, punir as transgressões. Então veja que os dualismos são constantes nesses dois autores clássicos da hermenêutica. Os dualismos metafísicos entre sujeito e objeto, que levam a propostas de cânones e métodos para solucionar esse dualismo. Com isso a gente acaba essa parte dizendo que a finalidade dessa disciplina foi mostrar essa hermenêutica clássica e primitiva metodológica e também iniciá-los numa proposta teórica que visa ir além e superar esses dualismos e o principal problema deles, que é a discricionariedade. E essa teoria que visa ir além e superar esses dualismos metafísicos é a crítica hermenêutica do direito.